Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua história, que sobre você cresça graça sobre graça. E a respeito de graça hoje, é um texto que tem queimado em meu coração, em Efésios capítulo 1, verso 5 e 6, eu queria que você acompanhasse essa leitura. Diz assim as Escrituras: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Essa declaração de Paulo para a igreja que estava em Éfeso faz muito sentido, embora para nós aqui ocidentais soe apenas como uma palavra inspiradora e talvez no máximo para alguns como uma palavra de Deus para os nossos dias. Mas vamos analisar o contexto para entendermos melhor o que Paulo está querendo dizer para essa igreja que estava nessa cidade. Em Éfeso, no primeiro século, nessa cidade grega, tinha uma prática um tanto comum. As famílias que nasciam seus filhos defeituosos, tinham algum tipo de defeito logo ali no nascimento, elas tinham amparo legal por lei para rejeitar essas crianças. E havia uma espécie de lixão, onde se colocava esse bebê e ele morria de hipotermia, morria de fome, morria devorado por animais que rodeava esse lixão. Quando a família também tinha muitos filhos e o último filho, talvez os pais não tivessem condições de cuidar, da mesma forma era levado para esse lugar. Há um relato, inclusive, de que a respeito desse assunto, um homem estava em viagem e havia deixado a sua mulher grávida. Ele escreveu um bilhete dizendo assim: olha, não conseguirei chegar a tempo do parto. Se for um menino, acolha, será nosso filho. Porém, se for uma menina, pode deixá-la no lixão para morrer. Eu não quero vê-la. Havia essa discriminação. E o que eu acho que, a despeito da época, a despeito das eras, a despeito da cultura, o Evangelho ele sempre agrega dignidade ao ser humano. Esse escrito de Paulo é na mesma época desses fatos que eu narrei. Paulo está dizendo aqui uma ótima e uma maravilhosa notícia para aquele povo. Imagine, na igreja de Éfeso tinha pessoas que haviam sofrido algum tipo de abandono, rejeição em sua infância e que por um milagre, uma santa providência, conseguiram vencer os percalços da vida e estavam ali testemunhando a vitória do caos que talvez fora a sua infância. E Paulo traz essa notícia maravilhosa. Paulo ele fala assim, olha, que em seu amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Essas crianças jogadas no lixão, essas crianças jogadas no monturo, a única alternativa que elas tinham de sobrevivência é se alguém fosse lá nesse lixão e as resgatasse. Aquelas crianças só tinham a esperança se alguém os tirasse dali e conduzisse para uma família. Havia uma outra situação também nesse processo adotivo. Algumas crianças eram adotadas, mas por motivos maléficos. A cidade de Éfeso tinha uma conduta muito cruel com as pessoas. Ela também a cidade de Éfeso oferecia um culto pagão à deusa Diana, a deusa do amor, do sexo, da luxúria. E algumas dessas crianças salvas não eram tão salvas assim, porque elas eram levadas para a escravidão sexual, era oferecida como um objeto, não tinha ali uma consideração humana. Para os gregos e alguns romanos, a adoção era algo sagrado. Uma vez que um homem e uma mulher adotasse uma criança, adotasse uma pessoa, ela não poderia ser mais rejeitada. Bastaria apenas a primeira rejeição. Isso era fato. Então, ser adotado por alguém que tinha uma intenção maléfica era uma escravidão, era um horror, era um tormento
Quem sabe algumas dessas pessoas de Éfeso viveram esse tipo de situação, foram adotadas, mas não tiveram o prazer de viver em uma família saudável, uma família feliz. Jesus, por meio de Paulo, libera essa boa notícia, essa boa dádiva. Fala assim: olha, eu encontrei vocês excluídos, eu encontrei vocês jogados, eu encontrei vocês marginalizados, portanto, em seu amor, eu já havia predestinado vocês para serem adotados. Isso, serem adotados pela vontade de Deus, pela sua grande benevolência. E o objetivo era para o louvor da sua gloriosa graça. Veja que aqui há as motivações corretas de quem adotou. Eles souberam que quem estava os adotando não tinha intenções de machucá-lo, de feri-los, de fazê-lo escravos, de colocar grilhões em sua vida, de fazê-los serem objetos como tantas vezes já houvera acontecido em sua história pregressa. Não, os motivos aqui são os melhores. A boa dádiva e a boa notícia está do início ao fim, essa história, uau! A história para o povo de Éfeso aqui se mostra muito melhor do que eles poderiam imaginar. Alguém que entra no lixão da exclusão, no lixão da miséria e os resgata de lá. Aqui já há um brilho, já há uma alegria nos olhos daqueles rejeitados, são adotados. E agora, será qual a motivação de quem nos adotou? Seremos escravos ou seremos alguém acolhido? Foi acolhido, foi amado, e quem foi adotado jamais poderá ser rejeitado uma outra vez. Portanto, a igreja de Éfeso recebeu nos primeiros versos dessa carta paulina uma notícia maravilhosa. Jesus, ele faz isso com a gente. Jesus fez isso com a gente. Fomos rejeitados, fomos deixados para morrer de fome, famintos, ou até devorados pelos chacais, devorados pelo pecado, devorados pelos os sentimentos baixos, depressão, opressão. Fomos libertos de tudo isso. E Ele nos adotou para nunca mais nos abandonar. O filho adotivo, ele tinha essa prerrogativa a seu favor do que o filho biológico. O filho biológico, ele poderia ser rejeitado em algum momento. Vejo que nas escrituras isso aconteceu. Nós fomos adotados para nunca mais ser rejeitados. Jesus, por sua vez, sendo o filho unigênito do Pai, ele foi abandonado na cruz do Calvário, para que nós não sofrêssemos outro abandono. Então quando ele foi abandonado, ele entra no lixão. Só existia uma única forma também de ele nos tirar de lá. Quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava no lixão da vida. Ele estava no lixão dos rejeitados, dos excluídos. Ele se fez pecado por nós, mesmo não pecando, ele se fez pecado por nós. Entra na nossa miséria, entra no nosso caos, entra na nossa imundícia, que nos colocaram, nos deixaram para morrer, mas ele vai lá e nos tira de lá e nos resgata. Essa é uma boa notícia que vale a pena a nossa fé permanecer fiel. Nós somos filhos de Deus e ninguém vai nos roubar disso. Nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo as nossas transgressões, até para eles, para os pecados e transgressões. A solução, a saída. Se nós colocarmos e depositarmos a nossa vida e reconhecermos a nossa miséria, a nossa vulnerabilidade, as nossas limitações, o nosso pecado, e falar: Senhor, está diante de ti, eu não sou perfeito. Olha a Bíblia e você verá que os alcançados por graça e misericórdia foram os que eram verdadeiros consigo mesmo e diante de Deus. Independente do tanto de erro que houvera cometido, o Senhor os alcançou pela graça. Não é sobre nós apagarmos um erro aqui, não é sobre nós consertarmos uma linha aqui, acertarmos alguma frase de nossa vida e agora estamos aptos para sermos filhos de Deus. Não, é com todo erro, toda rasura da nossa escrita, da nossa história, ele entra na nossa história e reescreve uma nova história. E vira a página e começa a escrever, não uma nova história partindo do que ele não sabia ao nosso respeito, mas a nova história para nós, mas para ele, a história que deveria ser contada e escrita desde o princípio. Desde o princípio. O Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Está certo.
está certo que Ele nos chamou para sermos filhos dele. Você aceita? Você aceita ter teu nome escrito novamente e na sua certidão de nascimento está escrito Filho de Deus, Filha de Deus. E ninguém vai te roubar isso. Se você aceita esse convite, abra o seu coração e receba a filiação de Deus, o Pai que nunca rejeita. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.